Professor Hamilton, como é que eu faço a análise dos dados da minha pesquisa, a análise dos dados do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso? E não importa se o seu trabalho é um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese, o que eu vou te dizer aqui vai te ajudar nessa questão. Essa é uma dúvida muito recorrente dos meus alunos. Muitas vezes eles me perguntam a respeito de análise dos dados das pesquisas. E eu comecei a compreender que eles perguntam de uma forma, mas eles querem dizer outra coisa. Já vou te falar isso. Mas te convido para ficar até o final do vídeo, porque se isso é um problema para você, para o desenvolvimento do seu trabalho, eu tenho dicas muito importantes para você. Então vamos lá, sem embromação. Geralmente quando o aluno fala, Hamilton, eu tô com dificuldade com os meus dados, ele fala desse jeito, Hamilton, eu estou com dificuldade. Eles não falam Hamilton, eles falam senhor, que é horrível, ou professor, que eu adoro. Professor Hamilton, eu estou com dificuldade aqui com os meus dados. Essa dificuldade não é dificuldade de coletar os dados. Não é nem muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma dificuldade com a estatística, com a organização dos dados, a sistematização, né? Quando você está fazendo uma pesquisa quantitativa e você vai trabalhar com números e traduzir esses números em análise, porque quando você faz uma pesquisa qualitativa, você não tem os números, então você não tem esse aporte estatístico ou matemático. Mas mesmo quando há esse aporte, o problema não é coletar e tratar os dados, é analisá-los. E analisar significa interpretar esses dados para tirar desses dados conclusões. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque existe um caminho para fazer isso. E aí, a sua pesquisa pode ser quantitativa, pode ser qualitativa, tá? Você pode estar fazendo uma pesquisa baseada apenas em dados secundários, referencial teórico, ou baseada em dados secundários e primários, ou seja, referencial teórico e pesquisa de campo. Eu vou te dar alguns insights aqui muito importantes. Então vamos lá. Primeiro, existe uma diferença entre apresentar e analisar os dados. Apresentar significa dar ciência dos dados, das informações para o seu leitor. Então é basicamente explicitar, mostrar as informações. Então eu descobri isso. Eu descobri na minha pesquisa que a mediação dos pais é importante para a segurança das interações online dos adolescentes. Eu descobri na minha pesquisa que uma boa gestão de fluxo de caixa aumenta a competitividade das pequenas empresas. Isso é dar ciência ao leitor daquilo que você descobriu. Agora, o que significa fazer análise dos dados? Significa interpretar esses dados e estabelecer relações, anote isso aí, estabelecer relações de causa e consequência. Uma coisa é eu te dizer, ó, eu descobri na minha pesquisa, seja ela baseada em referencial teórico ou em pesquisa de campo, que a maior parte dos adolescentes não se incomoda com a mediação paterna, né, das interações online, porque na verdade eles se sentem mais seguros. Isso é fato, é de uma pesquisa que eu estou orientando. Eles não se incomodam. Isso é apresentar a informação. Como é que você analisa essa informação? Você estabelece porquês e praquês, causas e consequências. Por que os adolescentes não se sentem, né, mal com isso? Por que eles não acham que isso é uma invasão de privacidade? E que consequências tem isso para a família, para o uso da internet, para as interações online desses adolescentes? Causas e consequências. Isso é o que você pode discutir. Com base em quê? Com base em referencial teórico. Você pode lançar suas ideias e dar embasamento, suporte para suas ideias através do referencial teórico. Aliás, isso é outra coisa muito interessante para fazer análise de dados em pesquisas que têm informações de fontes secundárias e primárias, referencial e pesquisa de campo. Confronte os dados. Eu descobri fazendo uma pesquisa de campo que os adolescentes não se importam, mas tem um artigo que fala que os adolescentes não gostam dessa, consideram invasiva essa participação dos pais. Então, o que eu vi na prática não condiz com a teoria. E fazer essa comparação é muito importante. Então, principalmente quando você tem trabalhos baseados em fontes secundárias e primárias. Estabelecer relações de causa e efeito e confrontar o que você encontrou na realidade prática da pesquisa primária, dos dados primários, com aquilo que está na teoria, esses são os dois caminhos para você analisar os seus dados. Lembrando que se sua pesquisa for descritiva, você vai ter que apresentar o número, traduzir esse número em conceito e aí trabalhar dessa forma, porquês e praquês, né, e confronto entre prática e teoria. Se você está trabalhando só com questões conceituais e qualitativas, você vai analisar a percepção, o discurso, as ideias e fazer esse mesmo caminho, tá? Porquês, praquês e confrontar causas, consequências e confrontar com a teoria. Mas, Hamilton, se eu estiver fazendo um trabalho que só tem referencial teórico, como é que eu vou confrontar a teoria com prática? Como é que eu vou estabelecer relações de causa e consequência? Não. Aí o que você vai fazer é colocar os seus autores para discutir. Não é à toa que em muitas instituições tem uma parte específica do desenvolvimento do trabalho que é chamada resultados e discussão. Porque você apresenta resultados e coloca os seus autores para debater sobre esses resultados. E aí também tem padrão, também tem uma linha para seguir essa produção escrita. Você coloca uma ideia, que é um resultado, e depois você busca os autores e percebe se eles são,
anota aí, similares nas suas abordagens, ou seja, eles dizem mais ou menos as mesmas coisas, se eles são divergentes, ou seja, se eles falam coisas opostas, ou se eles são complementares, ou seja, o que o autor A diz complementa o que disse o autor B. Então, fazer a análise de dados secundários numa pesquisa que só tem referencial teórico, você não tem pesquisa de campo, coleta de dados primários, é basicamente estabelecer para cada ideia, para cada resultado que você apresenta, quais são as abordagens dos autores. E quando você analisa dizendo, esses autores são similares, esses são divergentes, aqui as ideias se complementam, você já está fazendo a análise para tirar as suas conclusões. Muitos alunos não percebem isso, mas a análise já está aí. Você gostou desses insights? Eles podem fazer diferença no seu trabalho? Ó, eu sei que eles já fizeram diferença em trabalhos de mais de 45 mil alunos aprovados passando pelo meu treinamento online, que está inclusive aqui atrás, ó, tccsendram.com.br/treinamento. Mas não se preocupa não que esse link vai estar aí na descrição do vídeo, onde você estiver assistindo esse conteúdo, para você também conhecer o meu treinamento. Porque além dessas dicas, o que eu trago aqui para você é a pontinha do iceberg, lá tem muitos conteúdos exclusivos e principalmente tem a minha orientação online da minha equipe personalizada para você. Não custa nada você dar uma olhadinha, vai ser bem bacana, vai ser um privilégio, um prazer trabalhar com você se você optar por trabalhar com a gente. E já aproveita e curte o vídeo, se você gostou do conteúdo, já compartilha também esse vídeo e clica aí no link para conhecer o TCC Sem Drama, porque eu quero te ver aqui do lado dos aprovados.